Olá pessoal, aqui é o professor Enos com vocês no canal Masterlink Libras. Estamos aqui hoje para falar sobre produção de relatório de estágio externo. É um documento que no curso técnico em informática, ao finalizar, é solicitado que os estudantes façam a produção dele. Então, vamos falar sobre aspectos iniciais da produção de capa, folha de rosto, folha de aprovação e também o sumário, tá? Como colocar a questão de paginação, essas orientações que são importantes na construção de trabalhos dessa natureza, claro que orientados pela NBR 14724, que é uma norma que é emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Essa norma orienta a produção de trabalhos acadêmicos e também a NBR 10719 de 2015, que também trata da produção de relatório técnico ou científico. Então, vamos aqui a um documento em branco. É preciso que a gente escolha como vai ficar o layout, a formatação do layout da página. Temos aqui configurar página. Nessa opção, temos as margens, tanto a superior como a esquerda, elas ficam com um espaçamento de 3 centímetros. Agora, a margem inferior, como temos aqui, e a direita, elas vão ficar em 2 centímetros de espaçamento, conforme orienta a NBR 14724. Dá um OK. Então, aqui já configurou como deve ficar o espaçamento das margens. E a questão de parágrafo? Também a gente aproveita e já configura. Então, está aqui esquerda e direita 0, depois também será 0. E aqui no espaçamento entre linhas, a gente deixa 1,5, que é a regra geral. Tem uma exceção, mas a regra geral é o espaçamento de 1,5. Também seleciono OK. Então, aqui nós configuramos nossa página. Vamos aproveitar para inserir o título da instituição e do curso. Bom, esses são os 2 primeiros itens. Já vamos copiar e colar aqui para adiantar. A gente confere o espaçamento aqui. A gente confere o espaçamento aqui, entre linhas. Vamos conferir espaçamento entre linhas, está 1,5, tá tranquilo. Vamos inserir a logomarca da instituição. Ela é centralizada. Nesse caso, como o nome da instituição é um pouco grande, a logomarca é um pouco maior, a gente recomenda aqui 2 centímetros e 4 centímetros, tá? 2 centímetros de altura e 4 centímetros de largura, mas não tem uma regra, aqui é só uma sugestão. Vamos então selecionar a logo. Pronto. A gente não quer que ela fique com esse contorno dessa forma, então vamos ali em contorno, sem contorno. Bem, então aqui nós inserimos a logomarca institucional. Agora vamos ao nome do estudante ou da estudante. Aí conta 7 espaços. Aqui, no caso, também é uma orientação para dividir o meio da página, tá? Então, não necessariamente você tem que seguir aqui como regra, mas é para ficar um espaçamento no meio da página. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, agora a gente insere aqui o nome. Para adiantar, eu estou copiando e colando, tudo bem? Para continuar, a gente dá mais
1, 2, 3, 4 espaços e vamos colocar o título do trabalho, que no caso é o relatório. Ok? A gente está caminhando aqui para o final da página. Pode reduzir aqui mais um, deixar 3 espaços. E vamos lá para inserir o nome da cidade, o mês e ano de depósito, por se tratar de relatório. O relatório, ele admite que se coloque o mês, tá bom? Se fosse outro tipo de documento, seria apenas cidade e ano. Como a cidade é homônima, então coloca-se o estado também, a sigla do estado. Muito bem, então essa é a capa. Agora vamos fazer a folha de rosto. É interessante que a folha de rosto, ela vai começar com o nome da pessoa que está produzindo o relatório de estágio. E aí depois vamos passar para outros dados, como o título do trabalho, que é esse, relatório de estágio externo. Nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar 8 espaços, porque no caso aqui não tem o nome da instituição com 3 linhas. Aqui a gente está dividindo no meio. Vamos colocar também o tipo do trabalho. E para colocar o tipo do trabalho, o texto tem essas características diferenciadas. Vamos dar 2 espaços. E a partir do meio da página para a direita é que fica configurado. Veja que o texto aqui está diferente, não é mesmo? Normalmente o texto estaria em tamanho comum, ele seria a letra número 12, a fonte tamanho 12, e estaria configurado aqui no início da margem com espaçamento de 1,5. E por que ele não está assim? Porque existe a regra apontando que ele precisa estar a identificação do tipo, da natureza do trabalho, ela precisa aparecer aqui do meio da página para a direita, com espaçamento entre linhas de 1 e o tamanho da fonte menor que 12. Por tradição, ela fica no tamanho número 10, tá? Tudo bem. Então, você coloca a natureza do trabalho e quem foi o orientador. Feito isso, agora é preciso inserir também, lá na parte de baixo, a cidade de depósito do trabalho e o ano. No caso do relatório, admite também o mês. Ok. Bem, feito isso, agora é necessário inserir uma folha de aprovação. Na verdade, é uma característica interna, inserir uma folha de aprovação, tá? Mas, de forma mais geral, não é exigida uma folha de aprovação dentro de um documento de relatório de estágio. Mas, para uso interno aqui, é utilizado para que comprove que o aluno ele apresentou e que os professores corrigiram esse relatório, está tudo certo. Então, uma folha de aprovação, ela vai conter o título da instituição, tem que indicar também que tipo de folha é aquela, então vai ter esses dizeres, vai indicar o nome do estudante, né? E a data de aprovação, os nomes dos professores que estavam na banca. Tudo bem? Nós vamos apenas copiar e colar isso daqui para nos facilitar o andamento. Vamos lá.
Então, colou a folha de aprovação, a qual os professores vão assinar, os professores orientadores vão assinar. Finalizada, então, aqui a folha de aprovação, nós vamos chegar ao sumário. Mas vamos construir um sumário que seja automático. De início, vamos deixar ele aqui em branco e vamos passar ao texto em si, construção do texto, com os itens textuais. E vamos fazer de conta que esse é todo o texto do relatório. É claro que no relatório completo não são apenas esses itens, mas aqui, só para fins de exemplo, nós vamos fazer essa inserção. E aqui está, dentro do texto. Vamos imaginar então que são todas essas, que esse é todo o teor do relatório. Feito isso, é preciso também, ao final, acrescentar as referências. Ela tem uma NBR específica, que agora foi atualizada em 2018, NBR 6023, que diz como acrescentar esse item pós-textual. E aí, você faz a inserção das referências. Agora, a gente vai se encaminhar para a produção do sumário para finalizar essa apresentação geral que a gente está vendo aqui e o número de páginas também. Então, aqui agora nós vamos encaminhar a produção do sumário e também a numeração de páginas para finalizarmos a apresentação desses itens aqui nesse vídeo. Então, voltando aqui ao sumário, como que nós vamos fazer? Vamos fazer a inserção do sumário de modo automático. Então, aqui a gente tem referências e vamos adicionar um sumário, porque ainda não temos. E vamos escolher a opção 1, sumário automático. Percebam que ele já trouxe aqui sumário automático. Esse nome sumário, ele precisa ficar centralizado e a letra também tem que ser no formato Arial. Tamanho 12 e negrito e todas em maiúsculas. Ele fica assim em azul, então a gente tem que trocar para ficar preto. Vamos centralizar. Pronto. Agora você percebeu que apareceu aqui introdução e desenvolvimento. Esses títulos já apareceram. Como é que a gente faz para aparecer? A gente vem aqui em introdução. Esse texto foi copiado, ele já veio com a formatação. Mas é simples. Você vem aqui em referências e adicionar nível 1. Então, quando você faz isso, depois lá no sumário é só atualizar. A mesma coisa aqui no desenvolvimento. Viemos aqui para o desenvolvimento. Esse título 2, desenvolvimento, é só vir em referências, adicionar texto, nível 1, e ele já vai ter uma configuração. Agora, considerações finais, é preciso que seja acrescentado para aparecer lá no sumário. A gente vem em referências, adicionar texto, nível 1, pronto. E vamos aproveitar e colocar as referências também lá no sumário. Referências, aqui o termo referências do trabalho, a gente vem aqui no item referências nessa barra do Word, adicionar o texto, nível 1. Ele ficou diferenciado, você coloca nas configurações adequadas, que a cor é preto, Arial, o tamanho tem que ser o tamanho da fonte 12, e coloca lá centralizado, que é o que diz a norma.
Bom, vamos olhar lá no sumário para ver se já aparecem esses outros itens. Chegamos aqui no sumário e não está aparecendo. O que eu devo fazer? Você vai precisar atualizar o sumário. Atualizar apenas os números de página? Não. Você escolhe essa outra opção. Atualizar o índice inteiro. Escolhe OK. E olha aí, já apareceu também aqueles outros itens que foram acrescentados. Dessa forma, você vai conseguir fazer um sumário automático, tá? E vai atualizando de acordo com a necessidade. E só tem mais um detalhe agora a gente falar, que é sobre a inserção do número de páginas. O número de páginas, ele precisa aparecer a partir da introdução. Mas quando é que a gente começa a contar? A gente não conta a capa. Então, para a produção de trabalhos acadêmicos, não se conta, não se numera a capa. E a gente começa a contar a partir da folha de rosto, que é essa que vocês estão visualizando aqui, folha de rosto. Aí começa a contar vem aqui agora, a gente tem o 2, tem o sumário 3. Na introdução deveria aparecer aqui o número 4. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente for aqui inserir número de página, nós vamos encontrar margens no início da página, aqui, essa opção 3, a formatação 3. Início da página, e aí coloca a numeração. É só que ela está aparecendo tanto no sumário, quanto na folha de rosto, quanto na capa, e até mesmo na folha de rosto e também na capa. Então, não é isso que a gente quer. Aqui não pode contar como sendo 1, tem que contar a partir daqui como sendo 1. Vamos ver como a gente faz, então, para formatar essas questões. Vamos fechar aqui. Isso, então, aqui no sumário, eu vou precisar fazer uma quebra de seção, quer dizer, dividir o sumário da introdução. Como é que faz essa quebra de seção? Então, aqui no sumário, eu vou precisar fazer uma quebra de seção, separar o sumário da introdução. Como é que eu vou fazer isso? Então, nós estamos aqui depois do sumário, eu vou em layout, tem quebras. E aí eu vou para próxima página. Vou escolher essa opção, próxima página. Eu vou clicar aqui. Então, agora eu inseri uma quebra de seção da introdução para o sumário. E a gente pode retornar aqui para o início da página, a introdução. Então, feita a quebra de seção, vou clicar aqui no rodapé e eu vou perceber que tem a numeração aqui da introdução, mas também está aparecendo a numeração lá no sumário, está aparecendo a numeração lá na folha de aprovação, na folha de rosto e até mesmo na capa. E está contando a capa, e não é isso que a gente quer. Então, preciso apagar essa numeração. Então, apaguei a numeração. Inclusive, aqui também, na introdução, foi apagado. Mas eu preciso inserir, então, o número de página para aparecer na introdução. E nas páginas anteriores à introdução, esse número não deve aparecer. E nem deve contar também a capa. O que vai contar? Vai contar a folha de rosto, que é essa, 1. A folha de aprovação poderia ser outro item. O sumário também, 3. Aqui na introdução deveria aparecer 4. Como fazer isso? Então, é preciso clicar aqui no cabeçalho. Clica 2 vezes aí, cabeçalho. Então, abrir essa seção, cabeçalho. Na seção de navegação, cabeçalho aqui, cabeçalho e rodapé, seção navegação. Você vem aqui nessa opção e vai desvincular. Quer dizer, está contando tudo como se fosse um documento só. Mas agora você vai desvincular. Aí, nesse caso, vai separar a seção 1 da seção 2. Então, eu vou fazer assim. Pronto, aqui eu desvinculei.
Então, agora que eu separei uma seção da outra, eu vou apagar aqui os números, porque eu não quero, né, nesse cabeçalho, não quero que apareçam esses números. Então, aqui já não aparece mais a numeração nessas páginas, como eu queria. Mas, e na introdução? Bom, eu vou apagar aqui o número da introdução, porque eu não quero que apareça número 5, ela é número 4, porque a capa, lembrem que a capa não conta. Então, como é que vou inserir aqui a numeração? Bem, se eu chegar aqui e for lá inserir número de página, e vou no início da página, opção 3, colocar aqui, está aparecendo o número 5. Mas o certo é aparecer número 4, porque não conta a capa. Como é que eu vou fazer isso? Bem, ainda com o cabeçalho selecionado, eu vou precisar inserir número de página e vou precisar escolher a opção formatar. Inserir número de página e formatar. Vou clicar e agora vou escolher aqui, ó, iniciar em. Quer dizer, a partir da introdução vai começar a aparecer os números das páginas. E eu vou colocar o número 4. Pronto. E dessa forma, então, é que a numeração desejada vai estar presente no meu trabalho. Lá em cima, nos itens pré-textuais, os números não aparecem. E a parte da introdução é que vai contar o número de páginas. E agora é só atualizar o sumário, para que o sumário fique mesmo, como é um sumário automático, atualizado. Atualizar o índice inteiro. Você vai ver que o número das páginas vai mudar, olha aí. Pronto. É nesse formato que a gente queria. Tudo bem? Então, essas são aqui dicas iniciais para a produção do relatório de estágio externo. Então, agora, o nosso trabalho está com a formatação desejada. Os números não estão aparecendo nos itens pré-textuais e está aparecendo a numeração de página a partir da introdução, que era o desejado. E depois de atualizado o sumário, já está contando o número de páginas corretamente. Essas orientações estão nas NBRs, que já falamos aqui no início, e também queria lembrar vocês que algumas outras sugestões a gente observa esse manual de Maria Lucy de Mesquita Prestes para complementar alguns outros detalhes, tá? A respeito da formatação do trabalho do relatório. Quero agradecer aqui a atenção de vocês. Continuem acompanhando as novidades. Desejar aqui também bons estudos, bons trabalhos e até uma próxima. Tchau, tchau.